Você tem medo da prova de redação do Enem? Esse medo é justificável, já que o Enem ganhou tanta importância por ser porta de entrada para muitas universidades públicas e particulares. Mas calma, não precisa ter medo. A Escrever Online está aqui para ajudar você. Nós vamos tirar todas as suas dúvidas ao longo deste vídeo. Primeiramente, vale a pena comentar que o ministro da Educação, o Aloysio Mercadante, anunciou que a correção da redação vai ser mais criteriosa. A verdade é que isso não muda nada na hora de se preparar para o Enem, mas, pelo menos, o vestibulando pode ficar um pouco mais tranquilo em relação à qualidade com a qual estará sendo avaliado. Bom, vamos lá então. Você sabe que uma prova de redação é corrigida por uma banca de corretores especializada, certo? Para corrigir 5, 6 milhões de provas, como é o caso do Enem, precisa haver critérios muito bem definidos para que a correção possa ser minimamente justa. No Enem, esses critérios são chamados de competências. As competências cobradas na prova de redação, segundo o próprio MEC, são 5. A seguir, nós vamos explicar para vocês essas 5 competências e vamos dizer também, no final, o que você precisa para se sair bem em cada uma delas. 1. Demonstrar o domínio da norma padrão da língua escrita. Para obter uma boa nota nessa competência, você deve escrever em linguagem formal adequada ao gênero dissertativo argumentativo, usar um vocabulário adequado, evitando repetições de palavras, gírias, expressões da oralidade, abreviações, erros de ortografia, acentuação, etc. 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Essa competência avalia o desenvolvimento do tema e se você sabe escrever dentro do gênero dissertativo argumentativo. Então, para ter uma boa nota, você deve desenvolver exatamente o que a proposta pede, ou seja, cumprir o tema a partir de um repertório cultural produtivo próprio, não se utilizando de reflexões e argumentos que ficam no senso comum. Apresentar um bom domínio do texto dissertativo argumentativo, usando a linguagem adequada a esse gênero, bem como estruturando seu texto com introdução, desenvolvimento e conclusão. 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Aqui é analisada a coerência do seu texto. Muita gente acha que coerência só é avaliada em relação à veracidade das informações trazidas, mas isso não é verdade. A coerência também diz respeito à organização dessas informações. Você não pode, por exemplo, juntar um monte de informações e não fazer relação nenhuma entre elas. Você não deve também ficar falando da mesma coisa em todos os parágrafos, como se estivesse andando em círculos. Enfim, para ter um texto com uma boa coerência, você deve apresentar uma argumentação estratégica, e isso significa conduzir o leitor pela leitura de modo que, na conclusão, ele diga: nossa, é por isso que ele usou todos esses argumentos ao longo do texto, para chegar a essa conclusão. Se o leitor percebe isso, você está mandando bem na coerência. 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Nessa competência, o que é avaliado é a coesão. Muita gente confunde coesão e coerência, e não é por acaso, pois esses dois critérios dizem respeito à articulação das ideias para construir o seu ponto de vista e argumentação. A diferença, então, é que na coerência temos que pensar na estratégia de argumentação e na coesão temos que ficar atentos aos recursos coesivos utilizados para ligar as ideias. Como assim? Pense na coesão como uma linha que costura as partes do texto para que ele faça sentido. É a coesão que faz essa ligação entre ideias. Então, se você, por exemplo, está usando um argumento em um parágrafo, mas no próximo parágrafo vai colocar uma ideia contrária, você deve usar um recurso coesivo como mas, porém, entretanto, para introduzir esse novo parágrafo. Dessa forma, o leitor já fica avisado de que a próxima ideia tem uma relação de oposição à ideia anterior. Há muitos recursos linguísticos para se conectar ideias. O importante é sempre se lembrar de utilizá-los tanto dentro de um mesmo parágrafo, quanto entre um parágrafo e outro. 5.
elaborar propostas de solução para o problema abordado, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Essa competência é a grande inovação do Enem. Temos aqui uma exigência de que o candidato saiba como elaborar uma proposta de intervenção. Como assim? Os temas que o Enem pede a cada ano sempre conduzem o candidato a uma reflexão que vai além de argumentos contra ou a favor. Sempre há um problema relacionado no tema da redação. E se há um problema, o candidato deve encontrar uma boa proposta para solucioná-lo. E como que você deve fazer isso? Em primeiro lugar, nada de elaborar propostas genéricas do tipo "vamos conscientizar a população", ou "a sociedade precisa se mobilizar", ou ainda "o governo precisa tomar uma atitude". Todas essas soluções, além de serem muito do senso comum, não apresentam medidas concretas ao problema específico do tema apresentado, pois são muito genéricas, ou seja, para qualquer que seja o tema, você pode falar em conscientização, por exemplo. Para ter uma boa nota nessa última competência, é necessário elaborar uma proposta específica, sempre considerando a diversidade sociocultural e respeitando os valores humanos. Então, nada de escrever soluções absurdas. E agora? Deu para entender as competências cobradas na redação do Enem? Antes de terminar, a gente só vai passar uma listinha de coisas que podem fazer com que sua redação fique com nota 0 ou que ela seja anulada. Você fica com nota 0 se fugir do tema, não fizer uma dissertação argumentativa, deixar a redação em branco, escrever apenas 7 ou menos linhas. E se você copiar literalmente partes da coletânea de textos da prova, essas linhas serão desconsideradas e não serão nem corrigidas e nem contabilizadas. A sua redação é anulada se tiver insultos, desenhos ou outras formas propositais de anulação. E aí, agora você se sente mais preparado para enfrentar a prova de redação do Enem? Esperamos que esse vídeo tenha ajudado. Se você quiser treinar de uma forma mais personalizada, conheça o nosso curso de redação para vestibular online. É um investimento que vale muito a pena, pois a redação é um grande diferencial no vestibular. Até a próxima!